Boa noite, boa noite. Tem pouca gente aqui, mas a gente vai iniciar, tá? É, Se for esperar o pessoal entrar, vai demorar demais. E o lance do online é na hora marcada mesmo. Para não ficar cansativo, a gente também combinou de ser 1 hora e meia de aula, tá? E a gente vai dividir em 4 aulas, tá certo? O tema que a gente vai falar vai ser alinhadores estéticos. Então, isso vai render algumas aulas mais para frente, tá bom? Na clínica, não estou me lembrando de ninguém que conseguiu colocar alinhador no curso. Também não sei se foi oferecido ou não, mas tem um lance do público também do curso, né? Ser um público D, né? Ser um público bem mais aquém. Então, bora lá, pessoal. Começando sobre alinhadores estéticos. Sem dúvida, é o assunto da ortodontia que está mais em alta, sabe? O assunto do momento, e do momento já faz um tempo, né? Aí a gente vai entender por que está tão em alta assim. Euforia, euforia. Euforia por parte dos pacientes, sim, tem uma galera aí que fica feliz por causa da estética, e euforia por parte de alguns profissionais ortodontistas, porque aumentou o ticket médio da ortodontia, e também tem um lance da frustração, que aí depois eu explico para vocês, não é só euforia não, tem frustração também, tá? Eu já trabalho com alinhadores há um tempo, eu comecei, claro, com E aí Invisalign, parece que começa a estar dando os 8. rios, os pediatras, depois está no E aí vocês têm que cirurgião, aprender a, quando for assistir aula online, não deixar o som aberto, depois porque está isso no médico atrapalha. perfeito. Vou ficar offline um pouquinho, tá? Eu vou assistir essa aula. Então, fica Vou tentar. offline, sim, todo mundo só abre o som para perguntar, porque senão fica ouvindo as coisinhas. Eu estava ouvindo o som aqui da televisão de vocês, e não tem para quê. É, Então, eu fiz o credenciamento do Invisalign, na época era diferente, dólar, não era real, não tinha escaneamento, eu tinha que fazer moldagem, por isso que um dos motivos de não ter vingado tanto aqui no Brasil. E era muito caro, era R$ 10.000 o custo, 10, 12 mil reais, putz, muito caro. Depois veio esse sistema aqui chamado ESIX, que é um sistema fantástico de bolha-bolamento, fiz muito para casos muito pequenininhos e eu recomendo a gente entender como é que funciona esse sistema, tá? Porque para refinamento e até durante o caso alinhadores, você vai utilizar esse método. Aí depois eu fiz teve a primeira empresa de alinhadores no Brasil, se chama Compass, de Minas Gerais. O diretor, o CEO, né? É Bruno Gribel, um cara muito competente. Já fiz alguns casos com eles. Até que em 2019 eu comecei a fazer alinhadores, né? O que a gente chama de alinhadores in office. Alinhadores in office ou in house. É você fazer os alinhadores. Pois é, você faz o setup, você tem uma impressora, você imprime, aí você depois pega o plástico, plastifica, estampa, corta e pronto. E aí faz os alinhadores. Nesse tempo que eu estava fazendo para mim, amigos, né, ex-alunos começaram a pedir, e por isso que a gente montou uma empresa chamada Ortoclear, para ficar uma coisa mais profissional. Então, sim, por isso que a gente estudou bastante esse assunto, tá? Por que, então, a gente tem que entender de alinhadores? Eu acabei de falar, é o assunto do momento. Tem um público impressionantemente alto que não quer tratar com Brexit. Você pode achar que é besteira, mas é um público forte. Eu não tinha noção disso. Então, se você quiser começar a ficar atual com a ortodontia, você tem que entrar no mundo de alinhadores. Você não pode ficar para trás. Você entendeu?
Se você não, só quero fazer fixo, isso aqui eu não acho que tem demanda para isso. Tem demanda para isso. Seja qualquer parte do Brasil, tenho certeza absoluta. Ele não vai dar errado na sua cidade. Impossível. Ele dá certo em todo mundo. Ah, mas minha cidade não tem público. Tem. Eu não estou falando só se você atender o público D. E você não almejar subir. Porque se você almeja atender um público B, A, inclusive C também, dá para fazer com alinhadores. Entendeu? Então, cuidado para não ficar para trás nesse ponto. Eu sei que eu não estou dizendo que você vai fazer só alinhadores, mas dá para ter um público de alinhadores sim. Talvez seja um diferencial, né, para você? Não ser mais do mesmo na sua região, pode ser. Então, sem dúvida, é o presente. Eu conheço amigo meu que fala, não, eu só faço alinhadores. Não, quantos por cento faz alinhadores? 70%, 80%. Eu faço 50%. Eu faço 50% de alinhadores, que eu acho massa já. Então, é o futuro, sem dúvida, a tendência a crescer cada vez mais. Expectativas, né? Estimativas de crescimento com alinhadores. Isso aqui é o dinheiro que rola, né? As empresas têm ações também. E é o futuro. Vocês sabem disso, presente e futuro. É claro que começou com a onda de atendimento do paciente adulto. Quem é que está afim de alinhadores? É claro que é mais adulto relacionado com a estética. Só que está começando a passar para adolescente também, tá? Quem mais? Outro público. Quem já tratou, quem já teve a experiência com o aparelho fixo. Aí não curtiu, entendeu? Aí recidivou. Ele prefere não tratar do que tratar outra vez. Ah, mas tem um aparelho estético, removível. Ah, aí ele fala, opa, isso me interessa. Pois é. Então, sim, meu público é mais da metade são pacientes adultos, não são crianças, e esse público é perfeito para alinhadores. Como leigo, um paciente leigo, como é que ele quer resolver? Ele quer ficar com um sorriso bonito. E dentes desalinhados não são bonitos. Então, ainda bem que a gente tem essa área estética, né, que é ótimo para vender. Então, a queixa principal do nosso paciente, sem dúvida, são dentes tortos, né? Dente troncho. E a gente tem que só ver se os alinhadores estéticos, eles estão muito bem aplicados nisso. Começo a dizer que sim. O melhor caso de alinhadores é o caso classe 1. É bem encaixado. Você não tem que mexer no sagital. Eu não tenho que resolver a classe 2, eu não tenho que resolver a classe 3, porque ele está em classe 1. Entendeu? Se tiver que resolver a classe 2, classe 3, já complica um pouquinho. Então, seria um apiamento simples, moderado. Esse é o caso ideal para alinhadores. E esse é a maloclusão mais comum que tem, meu velho. Dente torto todo mundo tem. E aí, com esse lance de imagem, de redes sociais, de que vai fazer uma live, você mostra o dente inferior. A gente não viu o dente inferior da gente, né? Quando você olha assim no espelho, você não está falando com você. Normalmente, você não se fala com você no espelho. Normalmente. Mas aí começa a live, aí você fica vendo a live, a sua live, e aí começa a te incomodar mais esses dentes. Só que tem uma porrada de gente, a maioria não quer tratar com aparelho fixo. Tá chato esse aqui. No, no, no. Pois é. É muita gente que não quer tratar com aparelho fixo, tá? Porque é feio. A maioria das pessoas acham feio. Se tem algum paciente seu que acha bonito, fora da curva. Fora da curva, não vou discutir gosto, mas normalmente o aparelho é feio. Tanto é que surgiu o bracket estético, que também não é essas coisas, não. Beleza, né? A borrachinha amarela. Boca de lata, apelidos, sujeira, sinônimo de adolescência. O adulto achava isso. Agora, até o adolescente, ele não tá nem assim. Ele está meio que
desconsiderando usar o aparelho fixo e considerando usar o alinhador. Aí tem que ver, tem que pesar mais para frente. Mas tem um lance de status, tá? Tem um lance você de ser diferente no colégio. O adolescente gosta dessas coisinhas. Se destacar, entendeu? E aí começa. Ah, eu estou usando alinhadores. Eu vou falar, estou usando Invisalign, que é a marca mais famosa, né? Ó, entendeu? É o lance ser diferente do amiguinho que está usando o Brecht. Eu uso alinhador. Tem. Quanto maior a classe social, mais tem essas coisinhas. E aparelho ortodôntico é feio. Sim, principalmente o AEB. Machuca ou não machuca? Aí a gente tem dois pontos para analisar aí. Primeiro, adaptação. A primeira semana com o aparelho fixo é chato para burro. Os 10 primeiros dias são horríveis. Afta. Careta, né? Para fechar a boca. Ele faz. Ai. É, mas depois se adapta. Depois se adapta. O ruim quando machuca, aí que eu tô falando assim, é o excesso de fio deixou, aí machuca. Soltou um Brecht, aí o fio fica machucando. Então, esses lances são chatos, tá? É ponta para lá, ponta para cá. Então, é torturante. Prazeroso não é. Eu não acho que ninguém também fala, nossa, como é bom usar aparelho. Não é. Então, acaba que essas pontas machucam. Então, a gente pode falar, se vende muito isso, né? Conforto é estética e conforto são as palavras principais que você deve abordar, entendeu? Que não vai ter esses probleminhas de excesso de fio, de soltar breque, etc. Por isso que, quando você oferece o produto, veja, um produto assim, você oferece o serviço e aí vai ter o material, né? Mas lembrando que a ortodontia não é um produto, a ortodontia é um tratamento de serviço. Isso quer dizer que depende muito do profissional, tá? Então, agora você vai oferecer o material, que é quase invisível, né? Ele é muito estético, a uma certa distância é imperceptível, tá? Tem vários trabalhos mostrando isso. Claro, se tiver menos attachments, melhor, mas você deve informar sobre os attachments. Acho que vocês sabem já o que são attachments, se não sabe, são aquelas bolinhas de resina que a gente cola no dente para potencializar o movimento. Como eu falei, tem várias pesquisas falando da aceitabilidade desse aparelho. Esse aqui é um deles, ó. Esse aqui é um método de comparação de técnicas, né? E ele quer isso aqui, chama quem chama mais atenção quando o paciente sorri. Sem dúvida, era esse aqui, ó, o Brecht estético passando fio. Isso chamava logo atenção para a boca. É que o normal é você olhar para os olhos da pessoa primeiro, e não para a boca. Mas se tem alguma coisa na boca que chama atenção, você olha primeiro para a boca do que os olhos. Então, quando você está com o aparelho assim, ó, chama logo atenção. Puf. Dos outros, não. Dos outros não mudou o local de visualização, entendeu? Primeiro os olhos, depois boca, entendeu? Não inverteu. Aqui seria alinhador, a letra A letra B alinhador com attachments, dá para ver um volumezinho aqui, e aqui ortolingual. Ortolingual é perfeito a estética. Mas aí entra aquela palavra, e o conforto de ortolingual? Não, conforto não é bom. E a técnica em si para o ortodontista, dificílima. E o preço? Caríssimo, caríssimo. Então, por isso que o ortolingual não vingou. Vou passar por isso aqui. Então, é conforto e liberdade. Liberdade para se alimentar do que quiser. Ele vai tirar, né? O alinhador. E, além da liberdade de comer, de se alimentar, ele vai estar feliz pela higienização também, né? Passar fio dental, tem gente que, né? Não vai ser trabalhoso, escovar os dentes, alface, não vai ter esse lance. Então, por isso que tem a felicidade aí do paciente, entendeu? É uma possibilidade de eu ajeitar aquele negócio que estava me incomodando, mas, putz, com o aparelho fixo eu não vou.
Pois é, existe uma demanda alta. Eu subestimei. Eu fiquei nada. Cara, quem quer tratar, ele trata. Mas tem um cara que quer tratar, mas não quer tratar tanto com aparelho fixo. E aí ele fala: Ah, agora eu vou. E isso aumentou o ticket médio, tá? Porque eu não preciso falar, né? Veja, as vantagens que a gente fala ao paciente que eu acabei de falar, agrega valor sozinho, entendeu? Ele mesmo já sabe assim, putz, tem muita vantagem. Isso não pode ser igual ao preço do aparelho fixo. Isso claramente é mais caro do que aparelho fixo, tá? E aí ele vai ver se cabe no bolso dele. É tanta vantagem, né, que o plástico, veja, é porque você já viu, mas assim, quando eu tive a primeira aula, eu falei, como é que é, meu velho? Não tem bracket, não tem fio, não tem mola, como é que o dente movimenta? Entendeu? É surreal, parece uma história de mentiroso mesmo. Black Mirror. Aqui as vantagens que eu falei: estética, conforto, removível para limpeza e coma o que quiser, né? Não tem restrição alimentícia. Não interfere na qualidade de vida durante o tratamento. Frase boa também, qualidade de vida. Essas frases vocês têm que captar para quando for vender, né? Então ele fala aqui que o aparelho fixo é mais desconfortável, mas aqui ele fala da primeira semana, first week. Então eu tinha comentado com você que, claro que é mais desconfortável o aparelho fixo. Horrível. A gente entrega aquela serinha e tudo mais. Ah, você entendeu? O paciente, eu quero. Você não quer não? Algo mais confortável, algo mais estético. Imagina alguma coisa assim, um carro. Eu quero um carro mais confortável, eu quero um carro mais confortável. Eu quero um carro mais bonito, eu quero um carro mais bonito. Eu posso pagar por isso? Ah, aí é que vem a questão. Querer, todo mundo quer. Talvez não só um público, depois eu explico melhor. Outro lance que veio anexado para alinhadores. Isso aqui não é só para alinhadores. A previsão estimada do tempo, um ortodontista experiente, ele sabe quanto tempo demora um caso. 6 meses, um ano e meio, né? Dois, no máximo três. Ele sabe. Mas veio uma matemática através do setup. Todo mundo sabe o que é o setup ou não? Deixa eu ver se eu falo aqui agora isso. Não. Todo mundo sabe o que é setup ou não sabe o que é setup? Setup ortodôntico é você fazer o tratamento virtual do caso. Entendeu? Isso é ótimo para diagnóstico, para planejamento, né? Você, assim, eu quero que esse canino encaixe aqui, deixa eu ver se você quantos de desgaste interproximais eu vou fazer, e se eu extrair, vai ficar legal, entendeu? Setup é fantástico. E com o setup vier a quantidade de tempo de alinhadores. Depois eu explico melhor. Mas a dúvida é assim, ó. Peguei do site da Invisalign. E aqui ele fala no site, Invisa é velocidade de tratamento. A ortodontia complica muito quando mistura empresas. Entendeu? Pessoas que não são professores, ortodontistas, formadores de opinião. E tem que ter cuidado. Pode ser professores contratados por empresas. Então complica muito quando a empresa começa a lançar essas propagandas sem base científica. Então começa a pergunta aqui, ó. Invisa é velocidade? Alinhadores estéticos são mais rápidos que o convencional? Boa pergunta. É mito ou é verdade, né? Aqui eu fiz o seguinte, aqui eu fiz uma brincadeirinha, depende da interpretação. Aí eu vou tentar explicar isso. Mas sem interpretação. Baseado em evidências, literatura. Não, não é mais rápido. Não é mais rápido. É igual ou pior.
Poxa, Xande, como assim? Para você não é? Para mim não é. Para mim não é. Para mim é igual ou pior, exatamente como a literatura científica fala. Então, por que você está dizendo que tem interpretações? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, aí vocês ficam raciocinando aí. Classe um, encaixadinho, dos dois lados, apiamentos moderado. O paciente pergunta, quanto tempo vai demorar? Qual seria a resposta de vocês? Talvez você não tenha noção, mas já falei sobre isso, ou não? Quanto tempo demora É, para resolver um caso apiamento simples para moderado? eu acredito que seja por volta de, eu colocaria entre 10 a 14 meses. Pois é. É, vamos botar então 10 a 14 ou botar um ano, né? De tratamento. 12 meses a média aí. Eu resolvo até antes. A gente consegue resolver até antes. Em 6 meses, acho que resolve. Seis, por aí. Vamos botar 8, tá, vamos botar 10 meses, vamos botar um ano, como o Adelardo falou. A linha 2 vai ser igual. É, só que eu já fiz essa pergunta para várias pessoas. Tipo na aula de credenciamento da empresa Ortoclia, né? E eu já ouvi, a maioria das respostas foram 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu, para tentar entender, eu perguntei, tá, me explica por quê. Aí começou a falar, né? Porque vinha o fio 12, 14, 16. Aí ele começou a falar uma sequência de fios de níquel titânio, depois voltou para aço retangular. Eu fiquei assim, ó, nossa senhora, essa pessoa. E ela, quando acabou, e quando chega no fio retangular, tem que passar 3 meses para dar estabilidade. Ou seja, é a crença dela, por isso que ela optou 2 anos de tratamento. Eu já terminei caso em 4, 3 meses. Passou o fio 14, alinhou, botei outro fio, acabou o caso. Entendeu? Então, aí depende do serviço, né? Do profissional. Se ele acaba rápido ou não acaba rápido, tá? Mas, de maneira geral, literatura científica, ele não é mais rápido. Ele pode ser até pior, né? Se o paciente não cooperar. Então, ele não é mais rápido. Ah, tem, mas eu ouço muito que é mais rápido. Aí é o seguinte, aí é a visão do paciente. Você entendeu? Quantos pacientes você conhece que já faz mais de 3 anos que trata? Entendeu? Onde eu quero chegar? Quantos pacientes já ouviram relatos? Trato há 5 anos, trato há sei lá quanto tempo. Aí não é nem a crença, né? De que tem que ser, não é ingenuidade do ortodontista achar que um tratamento, né, tem que seguir não sei quantos fios ortodônticos. Ela é muito ingênua aí. Mas aí é o lance, eu ia falar do caráter. E acaba sendo isso mesmo, é do caráter, né? De gente que enrola o paciente. Aí não tem como você enrolar com alinhadores estéticos, entendeu? Não tem. Ele quebra. Então, para quem cobra preço popular, vocês querem que eu estipule um preço popular? Eu acho que é o próximo slide aqui para mim. Deixa eu ver. Olha lá. Preço popular. Quanto é que eu botei aqui? Tem R$ 100. Eu botei R$ 100 para facilitar a matemática aqui para mim. Tu entendeu que um caso simples que cobra R$ 100, e Ednardo falou que são 12 meses de tratamento. 12 vezes 100, R$ 1.200. Não tem como acabar um caso em 12 meses. Em 20 meses, que eu coloquei o slide aqui, não tem R$ 2.000 bruto de lucro para resolver um caso? Bruto. Ah, é. Você tem que saber o seu tempo de hora clínica. Você tem que saber seus custos fixos e variáveis. Pra você saber o seu valor, né? Pode ser que isso aqui 2.000 você não ganhe nem perto, assim. Ganhe bem menos do que isso aqui.
o valor líquido, do lucro líquido, entendeu? Aí ele começa a enrolar. Quem cobra preço popular não acaba tratamento em 6 meses, não acaba em 8 meses. É 24 meses para mais. Aí é que entra o caráter, entendeu? Ah, mas é assim mesmo. Pô, não é, não é. Assim, eu não vou discutir essa parte de ética, não, de moral e ética. Porque não foi oferecido ao paciente a possibilidade. Você quer acabar em 6? Você quer acabar em 8? Você quer acabar em 1? Eu posso acabar em 1. Eu entendo isso aqui porque é matemática. Se ele cobra barato e para ter lucro, ele tem que se estender. Só que ficou oculto, né? O paciente acha que realmente o caso dele precisava de 2 anos. Aí é que entra a ética no meio. Então, eu tenho certeza que para muitos pacientes, se falassem para ele, ó, a gente tem a possibilidade de acabar mais rápido o caso, só que ele custa mais caro. Muita gente ia converter, né? E ia sair do sistema convencional para o sistema de alinhadores. Então, quem faz preços populares é a maneira de você sair desses preços populares e ir para um tratamento de pacote fechado, que pode ser dividido em 10 parcelas, sem problema, mas é a maneira de você pensar em não ficar enrolando o paciente, entendeu? Qual o alinhador que deve se usar, Estênio? A técnica se chama alinhadores estéticos. Em inglês, clear aligner, né? Alinhadores claros. Só que para o português não ficou alinhadores claros, ficou alinhador estéticos, tá? É a técnica, é o esporte, entendeu? A gente não pratica Nike nem Adidas, a gente pratica tênis, pratica atletismo, a modalidade, a técnica. Você não deve falar marca, meu velho. Não fale marca. Marca desvaloriza profissional. Marca transforma a ortodontia num produto. E aí nivela. Não interessa quem é o ortodontista. Acaba que transforma o valor do serviço em produto. Aí é péssimo, porque vai ligar gente para você. Qual o valor? Não vai falar a linha 2 estética, né? Qual o valor do Invisalign aí? O valor do Invisalign aqui? É, para um caso simples. Ah, é tanto. Ah, obrigado. Alô, consultório X? Qual é o valor do Invisalign aí? Isso é produto. Isso não é serviço. O profissional é tudo igual? Com alinhadores estéticos? Claro que não. Claro que não. Alinhador estético depende muito do profissional. Entendeu? Desde a parte de diagnóstico, planejamento e execução também. Execução um pouquinho menos. Isso, execução um pouquinho menos, mas depende muito, vocês vão entender melhor. Mas o alinhador ele me nivelou por baixo, assim, um cara que era muito ruim com Brecht, muito ruim. Até da colagem ele era fraco. Quando ele descobriu o alinhador, ele achou massa. Ele achou que coisa fantástica, mais do que a gente. Porque cortaram etapas de erro, entendeu? Cortaram as etapas de erro de execução. Então, os alinhadores nivelaram meio por baixo. Mas não fala o produto. Fala que é um tratamento ortodôntico e a técnica chama alinhadores estéticos. E qual marca? Tem muitas marcas de alinhadores. O pior que tem mesmo, tá? Meu velho, é marca, viu? Ó, só perde, a quantidade de alinhadores de marca só perde para Betis, sabe? Para casa de aposta. Pronto, ali não. Aí tem mais casa de aposta do que alinhador, eu acho. Que casa de aposta, cada dia aparece uma bet alguma coisa. Deve ter uma grana aí boa nessas bets, que eu não sei qual é. Então a gente tem marcas variadas. Ah, e qual é a diferença entre elas, Stênio? Ó, Invisalign é a marca mais famosa, é a pioneira. Quem inventou a técnica, assim, não foram ortodontistas, foram pessoas comuns com visão que inventaram. Depois eu explico melhor. E por isso que é caro, tá? É importado o produto, tem os seus impostos.
Cada alinhador aí sai por volta de quase 250, R$ 300 por alinhador. Sim, a Invisalign, sem dúvida nenhuma, ela conseguiu transformar essa marca praticamente no nome da técnica. A gente luta contra, tá? Mas tá ligado na Bombril, Gillette, são marcas, né? São tão onipresentes que conseguiram até associar ao produto, né? Ao nome do produto. E também associou a status, a grife. Os alinhadores estéticos da Invisalign, elas são muitas vezes para ostentar, entendeu? Eu trato com Invisalign, entendeu? Aí é muito da classe social que a gente estava comentando antes. Ela está perdendo um pouquinho, é difícil perder esse posto, né? Mas estão tendo outras marcas fortes também, caras também. Tem uma chamada Spark. Mas então, a Invisalign ainda é forte, mais forte de todas, tá? Tem outras marcas, como eu falei, tem a Spark, não coloquei aqui, nem coloquei aqui, mas é caro. Tem a Clear Correct, que é alemã, da Straumann, o mesmo material de implante. O alinhador dela é mais barato, por volta de R$ 156. Nessa época, isso aqui está desatualizado. Tem que atualizar depois. Tem que estar até Spark aqui. Mas tu viu o que eu fiz ou não? Eu botei um carro mais luxuoso, né? Eu botei um carro. Foi mal. Eu botei um carro mais luxuoso, sabe? Um BMW, um Audi, que tem grife, né? BMW, Audi. Aí eu botei um carrozinho bom, mas não tão caro, não tão luxuoso. Tem um Toyota, vamos dar um BYD agora, carro elétrico, que são ótimos também. Mas é um BMW? Não tem o status de BMW. Isso. Mas são ótimos carros. E eu botei um carro mais, não vou nem dizer popular, que hoje popular não tem preço, né? Mas eu botei um Compass, um Renegade, tá? Um Nivus, que é esse aqui, que são bem mais baratos do que os outros. A, a Autoclear, ela faz, o alinhador atualmente está R$ 50. Entenderam? Todo mundo chega do ponto A para o ponto B, Stênio? Chega. Chega na mesma velocidade, para casos simples e moderados, chega na mesma velocidade. E qual é a diferença, então? A placa que é usada na Invisalign, ela é mais confortável, ela é mais elástica, ela tem mais elasticidade e, consequentemente, ela é mais confortável. Então entra naquele conforto outra vez, entra naquele conforto outra vez, entendeu? Mas chega de A para B, chega de A para B e não é mais rápido, não é mais rápido. Talvez, depende do que, mas talvez um ou outro movimento que eu explico melhor isso. Então, sim, aí você vai lançar o paciente. Eu sempre ofereço ao paciente as duas marcas, tá? Eu ofereço a Invisalign e eu ofereço a Ortoclin. Por que eu ofereço Invisalign? Daqui a pouco eu explico. Quanto custa fazer um alinhador? Aí depende do plástico que a gente estava acabando de falar. Mas vou falar desse plástico mais barato, que se chama PETG. E se você for fazer um alinhador, porque eu estimulo, tá? Eu não, eu estimulava, tá? Eu estimulava mais. Só que a concorrência da empresa de alinhadores, como eu falei, tem muita, ela baixou muito o valor do, dos alinhadores. E aí hoje você tem que pesar, vale a pena fazer os alinhadores, entendeu? Eu estimulava mais isso. A você comprar uma impressora e você fazer os alinhadores. O custo hoje sai por volta de 35 reais, R$ 35, por aí. Porque você tem que ver todo o custo, né? Não é só a impressão e a placa, tá? Tem
o case, tem álcool para limpar os modelos, aí se você for alugar um espaço, o software, cadista, tem muita coisinha, né? Mas por volta de R$ 35. Aí vale a pena R$ 35, R$ 40, eu fazer o alinhador e a empresa vende 50, entendeu? Aí começa a pesar, vale a pena? Pois é, hoje eu não vejo tanto que vale a pena, não. Eu acho até que vale a pena ter uma impressora no consultório. Porque como está se escaneando muito, você imprimir o modelinho, fazer placa de contenção, você imprimir o modelinho antes e depois para o paciente entregar para ele. Você uma grande vantagem quando você faz seus alinhadores. Eu conversando com o paciente aqui, fechando a consulta, aí ele pode perguntar para mim, começamos quando? Eu falo amanhã, porque eu vou fazer os alinhadores, então eu posso fazer 2 alinhadores para ele, para entregar amanhã, entendeu? O imediatismo, que é, pronto, essa é a grande vantagem de você fazer alinhadores em office, em house. É esse imediatismo, porque para a empresa vai demorar tantos dias úteis, tá? Acho que por esse valor são coisas distintas, né? Preço é o que você paga, valor que você leva. Então, alinhadores agrega valor muito fácil. E aí só tem que ver se cabe no bolso dele, que normalmente cabe. Aí eu vou falar um pouquinho com vocês, técnicas de venda dos alinhadores, tá? Técnica de venda de alinhador. Você vai comparar alinhadores com brackets estéticos. Você pode colocar brackets metálicos também, mas você entendeu que ele está querendo, teoricamente, estética, né? A única opção que a gente tinha antes dos alinhadores era os brackets estéticos. Então a gente vai comparar com isso. O mais lógico, para mim, seja tratamento fixo ou alinhadores, é tratamento fechado. Acho que vocês sabem disso. Principalmente para tratamento curto, 8 meses, 10 meses, um ano e meio. Beleza, 2 anos, se quiser dar um valor de entrada e dividir, pode fazer. 3 anos também. E, na verdade, até eu faço. Um ano de tratamento, eu dou um valor de entrada e divido em parcelas. Fica mais suave, entendeu? Mas o que eu quero falar de fechado é aquele valor. Pode passar, pode ser antes, combinei com ele se é aquele valor. Aí não tem como enrolar, né? Entendeu? Compara isso Uber com táxi. Compara isso Uber com táxi. Eu me lembro muito bem do táxi. Nunca gostei de táxi. Nunca gostei de táxi. E odeio táxi em outra cidade que eu não conheço, outro país que eu não conheço. Porque aí eu tenho a sensação que o cara tá me enrolando e na maioria das vezes o cara tá me enrolando. E aí fica aquele negócio girando, né? Do valor. Blu, blu, blu. Aí à medida que você não vai chegando no destino e o valor vai rodando lá. Eu não sei quanto vai dar a corrida. É muito ruim quando eu não sei quanto vai dar a corrida, porque eu não sei o valor. Entendeu? Tratamento com manutenção. É assim que o paciente se sente. É capaz de falar, para. Para que só tem dinheiro até aqui. Uber, tratamento fechado. A corrida custa R$ 30 da minha casa para o aeroporto. Boa viagem. Ótimo, eu sei o valor. Eu quero ver se eu consigo pagar, entendeu? Eu consigo, pronto, então vou de Uber. E não ficar no estresse do táxi. Ótima analogia para quando for passar. Você gosta de Uber ou de táxi? Se a mulher falar que gosta de táxi, aí tu vou cobrar manutenção mesmo. Ela gosta de aventura. Aqui foi uma pesquisa que eu fiz num grupinho que eu tenho só de gente boa de alinhadores, tá? E então, 77% cobra fechado, tá? Ou cobra parcelas iniciais, mais mensalidades, mas aqui seria manutenção. Parcelas iniciais aceitas por consultas, mesma coisa, isso é muito parecido os dois aqui. A gente pode cobrar preço fechado, mas repito, a gente gosta de cobrar uma entrada e depois o restante é dividido.
em 10 parcelas. Bota no cartão de crédito, pessoal. Ou boleto. Tinha comentado, né? Ofereça sempre Invisalign. Não é empresa pioneiro? É. Não é a empresa mais famosa? É. Não é a empresa que o leigo conhece? É. Por que eu não vou oferecer? Ah, porque é caro. Não é você que decide se é caro ou não é caro. Fica estranho você não oferecer. Pode surgir dúvidas na mente do cara. Por que não me oferecer? Será que ele está ligado a outra empresa, tem benefícios? Será que ele é ortodontista? O Invisalign diz que ela está cortando. Será que é ortodontista? Será que não é? Entendeu? Então, eu sempre ofereço Invisalign, mas o principal motivo de eu oferecer Invisalign é técnica de venda. É técnica de venda. Como assim técnica de venda? Ó, como é que você sabe que uma coisa é cara ou é barata? Como é que você sabe? Poxa, eu sei porque... Por quê? Por quê? Como é que você sabe que um produto é caro ou barato? Referências. Se você tiver referências, aí eu fico, é barato, é caro, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. E o exemplo que eu vou dar se chama técnica de ancoragem, né? Eu gosto do título ancoragem com horta, né? Mas não tem nada a ver com horta, é com venda, tá? É com vendas. Eu vou ancorar o preço, não é referência. A gente tem que ancorar o preço. Quer ver uma coisa? Quer ver uma técnica de ancoragem que a gente cai direto? Só que é uma técnica de ancoragem diferente. Vai pro cinema aí, no shopping. Gosta de comer pipoca com cinema? Tá, gosto. Aqui em Recife é assim. Aqui em Recife tem três tipos de pipoca. Tem uma pequena, tem uma média e tem uma grande. Pequena, né? A média e a enorme. Aí quanto é que custa a pequena? Não me lembro. Eu vou botar aqui. R$ 18. A pequena, a pipoca pequena, R$ 18. É. Um pacotinho assim, pequenininho. E a pipoca média? 20. E a pipoca grande? 21. Oi? A pipoca grande, 21. A pipoca pequena, diferença de tamanho absurdo, R$ 18. Nossa, velho. Oxente, vou pegar a grande, né? Por causa de R$ 2 diferença, R$ 3 diferença, vou pegar a grande. Tu entendeu que tu caiu na técnica de ancoragem? A pipoca pequena não custa R$ 18. A pipoca pequena deve custar R$ 5, R$ 8, sei lá quantos reais, entendeu? Mas ele botou o preço da pequena lá em cima para tu escolher a grande. Entendeu? Técnica de ancoragem. É errado. Velho, não vou discutir se é errado. Para mim é. Para mim é errado, mas é técnica de venda e a gente cai. Compra quem quer. Então, como é que você faz isso? A minha técnica de ancoragem é ao contrário, é a invertida. Técnica de ancoragem invertida para alinhadores. Eu vou oferecer Invisalign, claro, para casos simples e moderados. Em meu caso, para um caso simples, de Invisalign, a empresa mais famosa, importada, custa R$ 12.000. Lembra que eu não ofereço assim, né? Eu ofereço normalmente um valor de entrada de R$ 4.000 e divido as outras parcelas, 10 parcelas de R$ 800, por exemplo, tá? Mas eu quero só que vocês entendam o que é o R$ 12.000 aqui. Quando eu boto isso aqui, R$ 12.000 de cara, normalmente o paciente assim, faz assim, ó, faz uma carinha de susto. E eu falo, calma. Então, essa empresa, por ser mais famosa, ela é mais cara mesmo, mas ó, a gente tem outras empresas fantásticas de alinhadores também, muito boas para o seu caso. Seu caso é simples, seu caso é moderado, né? Ela resolve igual a Invisalign.
tá? Só que o valor é bem mais em conta, ó. É metade do valor praticamente. E te garanto que essa empresa resolve também. Aí eu, puf, botei R$ 7.000 no outra marca de alinhadores, vamos falar Autoclear. E eu botei 5.000, 6.000 nos aparelhos fixos. Eu podia colocar aqui 6.000 se aqui fosse 7, tá? 7, 6.000 aqui e aqui 5, entendeu? Tu entendeu que o aparelho fixo é a pipoca pequena ou não? Tu entendeu que agora ele vai achar o aparelho fixo até barato? Entendeu essa jogada? Ó, eu te falo. Os alinhadores, eles conseguiram aumentar o ticket médio da ortodontia. Inclusive, não só alinhador, aparelho fixo. Porque agora eu posso cobrar mais caro o aparelho fixo, porque eu tenho uma referência lá em cima, alta. Se eu só falasse que o tratamento ortodôntico sem alinhadores, tá? Era R$ 5.000 o tratamento, tem gente que falava, é caro. Nossa, 5.000? Não, me deu um metálico que é mais barato. Entendeu? Um casinho de para resolver em 10 meses, R$ 5.000. R$ 500 por mês. Não se acha caro quando você ancora com alinhadores. Pois é, você tem que oferecer os alinhadores, mesmo para aparelho fixo. Ele nem falou alinhador, mas é técnica de venda. Entendeu? Oferece, não, olha, eu vou mostrar aqui só, deixa exposto também, né, nos alinhadores, assim, na sala de recepção, no panfleto, mas é técnica de venda. Ele só vai saber se é caro ou barato se você tiver essa referência. E aqui pode ser mais do que isso, se vocês quiserem. Aqui eu pensei no caso mais simples mesmo. 6 meses para resolver, 8 meses. À medida que o caso vai ficando mais complicado e um pouquinho moderado, né? Você aumenta e eu vou aumentar. O caso mais caro que tem para mim no alinhadores estéticos é o caso de R$ 18.000 com Invisalign. O caso mais complexo. 18 pau. Eu acho caríssimo 18 pau. Cara, eu não pagaria nem a pau R$ 18.000 para tratar. Por incrível que pareça, a gente que paga. Entendeu? É claro que quando eu sei que o caso vai ser resolvido com ortoclear, aí eu vou levando para ortoclear. Aqui, ó, nesse contexto, quem você fecharia? Imagine que eu estou querendo que você queira tratar com estética, tá? Pronto, quem você escolheria aqui? Você está sendo conduzido a escolher alinhadores estéticos de 8 a R$ 10.000. Entendeu? Porque aqui você achou caro, o ortodontista está dizendo que para o seu caso também resolve com 8.000, quase a metade do valor. O Brecht estético aqui, por causa de R$ 1.000, 1.500, R$ 2.000, a diferença não está tão grande, ele divide. Ah, eu vou me esforçar um pouquinho para entrar aqui nessa categoria. Pois é. E se ele escolher o fixo, Stênio? Oxe, fique feliz para burro. Eu estou tendo mais lucro no fixo do que os alinhadores. Porque aqui eu tenho um custo, né, do material. E por isso que tem valor de entrada, tá? O valor de entrada é para isso. O valor de entrada é para pagar os custos iniciais dos alinhadores. Porque vamos dizer que você divide em parcelas. Não tem valor de entrada. Aí você paga para a empresa. Aí o paciente não se adaptou aos alinhadores. Ele não tem, ele não tem, pode acontecer isso. Aí pronto, aí lascou, né? Porque ele não vai pagar o restante, e aí você já pagou para a empresa, por isso que é bom ter um valor de entrada, tá? Quase o custo do aparelho que você vai pagar para a empresa. Mas é isso, ó. Se ele escolher Brecht, de boa. Ele falou, ótimo, sem problema. Não depende de ninguém, muito bom também. Adoro Brecht. Então é isso. Não esqueça de falar os diferenciais dos alinhadores, né? Tempo não se fala normalmente, o tempo é igual. É estética e conforto. E notoriamente a procura vai ser mais pelos alinhadores, tá? Ele vai escolher a pílula vermelha,
que é um mundo novo. A lógica é essa. A ortodontia digital não são só alinhadores, tá, pessoal? A ortodontia digital envolve cirurgia ortognática, envolve setup, planejamento. É uma ficção científica, é um mundo extraordinário. Eu gosto dessa parte tecnológica. Dei um salto aí de... Na ortognática nem se fala. Fazia cirurgia ortognática era meio inteiro nas cegas, sabe? Fazendo um modelinho, aquele preparo. Hoje, digitalmente, o quanto você vai avançar, intruir, é fantástico esse estudo de modelos para cirurgia ortognática, planejamento cirúrgico. Mas você faz colagem direta também, você faz placa de relaxante, você faz placa de apneia, você faz todos os laboratórios, todos os aparelhos interceptivos, escaneou, manda para o laboratório de orto digital, entendeu? E aí se faz, não se faz mais moldagem. Scanner é um negócio fantástico como venda também. Falando de alinhadores, como o dente se movimenta, se não tem fio, se não tem elástico, se não tem mola. Ele se movimenta porque o plástico ele não entra passivo. Eles são chamados de alinhadores sequenciais, né? Então, quando você vai fazer um tratamento, o tratamento não é um alinhador, são vários alinhadores, tá? 10, 20. E cada alinhador entra ativo no dente, não entra passivo. E o alinhador está sempre à frente do dente. Então, o dente vai querer seguir o formato do alinhador, entendeu? O alinhador está aqui na frente, o plástico está tentando empurrar, o dente tem que acompanhar para ver se segue passo a passo os alinhadores. Tem casos que não segue, né? Tem casos que o alinhador vai indo na frente, o paciente vai trocando o alinhador e o dente não vai indo, e aí fica desadaptado. Aí a gente chama de perder o encaixe, porque o dente não foi, tá? Perda de tracking. Ô, Stênio, Oi? não sei se existe esse parâmetro, porque assim, quando a gente usa a técnica convencional, com os break e tal, é natural que quando é feita a manutenção, que ou troca fio, ou faz alguma dobra, alguma coisa, o paciente ele fica sentindo aquele aperto, né? Ou se faz uma amarrilha e tal. E com alguns dias ele vai, aquele aperto e tal, que você viu que estava ali ativo, ele vai se tornando mais passivo pela própria movimentação. Com os alinhadores, teoricamente, acontece a mesma coisa. Começa a utilizar e, com o passar dos dias, ele vai, no início, ele fica ativo, aos poucos ele vai se tornando passivo. Existe um tempo onde o paciente ele já diz, ó, eu já não estou mais sentindo o aperto, como se ele já tivesse passivo. Tem uma estimativa assim, a partir do De momento que ele dia, se começou a for usar a pensando em... placa, Então, ele botou o alinhador, ele sente uma pressão forte logo quando ele bota o alinhador, tá? isso, Da força do plástico. certo, O plástico cede em 3 minutos. O plástico, se você perguntar, e essa dor agora aí, depois de 5 minutos? Aquele desconforto mais forte, já passou um pouquinho? Já passou um pouquinho. O dente se mexeu? Não, o dente não se mexeu. É o plástico cede. Existe um relaxamento de tensão do plástico. Entendeu? No certo, outro, no outro dia, ele deve sentir um desconforto da movimentação ortodôntica, porque a força continua ainda. Ele diminuiu a força, como eu te falei, ele botou o plástico, o alinhador, ele sentiu uma pressão. Uma pressão assim, nossa, uma dorzinha, né? Passou 5 minutos, certo, essa dor diminui bastante, mas continua a ter força. Aí no outro dia, ele sente a pressão do dente, 2 dias, ó, pronto, aí acabou. Só que tem que esperar formar osso. Então é igual, eu preciso esperar formar um pouquinho de osso, né? Eu tenho que ter aí 10 dias, 7 a 10 dias.
Ou até 15, né? É que depende do movimento que eu vou entrar em outra categoria. Porque tem movimentos que só acontece depois de 15 dias mesmo. Aí, no caso, então é normal, com 7 dias que ele está usando a primeira placa, ele relatar que está Passivo. passiva. Passivo, mas ele não deve trocar com o SEDES. Não deve trocar, porque assim, eu já estou relatando a situação do caso Ah, sim. que eu Tá, tá. estou acompanhando, né? Então, com 7 dias, eu vim acompanhando a primeira semana, até porque eu estou navegando num mar que, literalmente, eu meti a cara e fui é, ingressar na parte de alinhadores. Então, eu vim acompanhando e tal. Com 7 dias, eu entrei em contato com ele e eu vim acompanhando com 3 dias. Aí, com 7, ele disse: ó, tá encaixada a placa, eu pedi para ele tirar e tal, fazer um vídeo tirando, colocando para ver se estava Eu bem entendi. encaixado. É, E ele mas disse que tá estava passivo. passivo. Mas então, veja, com ortodontia convencional seria a mesma coisa, né? Ele incomoda 5 dias, depois aquela dor diminui, para. Tá passivo, tá formando o osso, né? Aí você vai ativar? Não, você não ativa, você tem que esperar 21 dias, 14 dias, por aí, entendeu? Não manda ele trocar a placa, não. Porque esse aceleramento aí, aceleração da troca da placa, porque ele está passiva, pode perder o encaixe. Entendeu? É normal ele ter essa sensação, só tem que explicar para ele que mesmo assim ele tem que ficar usando as placas por 10, 15 dias, tá? Não, foi exatamente isso que eu falei para ele. Não, é normal. Imagina quando, porque como ele teve uma reincidiva, ele já usou o aparelho convencional e tal. Eu digo, lembra quando você fazia manutenção e tal, que você sentia um desconforto após a manutenção e depois parava? É a Aham. mesma coisa, só que você não pode nem trocar para a próxima, nem parar de usar essa, Isso, porque é para ganhar estabilidade no movimento que já foi feito. isso, E aí, quando naquela data que a gente estabeleceu para você passar para a placa 2, que ele está na placa 1, agora sábado ele vai mudar para a placa 2. Aí você não deu para ele a placa 2 não, né? eu dei para ele a placa 1 e a placa 2. Você deu para ele a placa 2 não deu? Ele vai trocar em casa, né? Dei. Tá, E você vai trocar em casa, porque isso, ficou para ele retornar com 30 dias. isso, Então, ele saiu com a placa 1, a gente fez o ataque, fez todo aquele protocolo, isso, treinamos ele colocar, tirar a placa e tal, isso, Adriano. para ele Aí a poder gente ir vai mais para dando. frente e fala sobre isso. Mas é isso aí, bora. Senão vai Pronto. Então, beleza. atrasando. Tá certo. Ó, Beleza. 20 a 22 horas por dia. Se usar 16 horas por dia, dá certo? Dá certo. Só que você não pode falar 16, porque se você falar 16, vai diminuir para 12, aí 12 horas já não dá certo, tá? 12 horas está no limite ali, entendeu? Então, quanto mais disciplinado o paciente, melhor. Se ele usar 20 horas por dia, ótimo. 20 horas por dia é difícil usar. Cara, é muito bom. Eu estou pensando aqui, ó, 20 horas por dia. Ele tira 1 hora para almoço, 1 hora para jantar, 1 hora para tomar café da manhã e 2 lanches. Entendeu? Se ele usar 20 horas por dia, é perfeito. Mas usando 16 horas por dia, eu acredito que deixa certo também. Eu gosto de falar esse termo. Então, o paciente tem que ter disciplina militar. Tá? Na consulta tem que meio que falar, ó, a única desvantagem desse aparelho é que ele é removível. Então, depende muito de você, paciente. Muito. Você tem que ter uma disciplina militar, só tirar para alimentação. Se você usar, aí eu falo, se você usar menos do que isso, vai dar errado. Entenderam? Ele tem que entender e ele tem que ser muito sincero com você também. Ativação 10 a 15 dias, que a gente está falando para o Ednardo agora. Dependendo da placa, pode ser até 7 dias. Dependendo da placa e do movimento ortodôntico, pode ser 7 dias, tá? A maioria, 10 a 15 dias. E é lento. A placa não pode ser uma placa com movimento muito além, senão a placa não encaixa. Então, a diferença entre a placa
ativa, né? E o dente que está passivo é pequenininho. É 0,25, 0,2 milímetros, por volta disso. É praticamente a metade da espessura do ligamento periodontal. Então, fazer uma força que pressione o ligamento periodontal, mas não também que isquemie, né? Que cause necrose, né? Então, são 0,2 milímetros ou 2 graus de giro, de inclinação por placa. O lance é... Normalmente o ligamento periodontal tem 0,4 milímetros, então seria praticamente a metade do ligamento periodontal. Lembrando, podia ser mais forte? Até poderia, mas aqui o plástico talvez não encaixe, entendeu? E aí, por isso que se preconizou 0,2. E com essa diferença vai dar uma força boa, uma força ortodôntica, por volta aí de 70 a 100 e poucas gramas por placa. Aqui o que eu estava comentando com vocês do setup. O setup seria uma simulação, né? Um tratamento ortodôntico virtual, que ele a partir daí são feitos alinhadores. Mas esse setup, ele pode ser um problema para você, tá? Veja, isso aqui é o que eu quero chegar. Você pode mostrar para o paciente, olha, isso aqui é o meu alinhamento que eu fiz, planejei para você chegar nesse ponto aí. É o que eu almejo, é o que eu desejo. Deixa eu só falar uma coisa para você, paciente. Isso aqui não quer dizer que quando chegar na última placa, vai estar exatamente igual, tá? Não. O alinhador ele foi feito, mas o alinhador ele não movimenta 100% de eficácia os dentes. Vocês têm que entender isso. Não prometa ao paciente que ao final da última placa vai estar exatamente igual a esse desenho, a essa representação gráfica. Entendeu? Isso aqui foi o seu planejamento, você deseja isso, mas possivelmente, quando chegar na última placa, não vai estar 100% igual. Aí o paciente já vai... E o que é que a gente faz? A gente vai usar outros alinhadores, outras técnicas, que vai chegar nesse 100%. Mas só estou dizendo para você que quando chega nessa última placa da primeira fase, né? Que eu disse para você que são 10 placas, 12 placas, eu já estou dizendo para você que quando chegar na 12ª não acabou. A gente vai fazer uma fase de refinamento, tá? Uma fase de finalização. Que talvez eu peça mais placas, que talvez eu faça algumas técnicas ortodônticas diferentes. Ok? Ah, entendi. Pronto. Valeu, paciente. Então, esse planejamento virtual tem detalhes para os alinhadores que você tem que estudar para entender, tá? Você tem que perder um tempo nesse planejamento virtual. Stan, Só para o raciocínio, né? tá. No fixo, só para você entender essa diferença, Dinara. No fixo, você tem um planejamento, tem, não é nem virtual, né? É na sua mente aqui. E se por acaso o seu planejamento não está de acordo, não está fluindo, você altera. Você altera o planejamento sem custo nenhum para o paciente. Você fala assim, aqui não está funcionando esse elástico. Deixa eu usar outro tipo de elástico. Deixa eu colocar um mini implante, entendeu? Você altera o planejamento e segue o fluxo. Você muda quantas vezes você quiser, sem praticamente aumentar o custo. Alinhadores, você não tem como mudar o planejamento. Planejou? Planejou. Fabricaram os alinhadores? Fabricaram. Meu velho, não tem como mudar. Eita, no planejamento eu não percebi que esse pré estava gerado. Eu queria gerar agora. Esquece. Você planejou isso virtual? Não, não planejei. Pois é, já foram feitos alinhadores. Não tem como girar, o alinhador não tem como girar esse dente, você não planejou. Então, perca tempo no planejamento, né, virtual.
porque para alterar é complicado, não se altera. Fala, Ednardo. Ednardo? Não, era exatamente isso que eu ia perguntar. Quando a gente define o orçamento e tal, e diz, ó, o seu tratamento é tanto, eu já tenho, e isso tem que explicar e tal, que ao final pode ser que não chegue 100% e tal, e que se precisar de mais placas, mas já vai estar tudo dentro daquele valor que foi passado pro paciente, correto? Se você pensou, quando foi fazer o orçamento, pensou na fase de refinamento, sim. Tem profissionais que trabalham dessa maneira aqui que eu vou falar agora. É, essa primeira fase custa tanto, vai ter provavelmente uma segunda fase de refinamento. Se precisar, vai ter um custo adicional que a gente vai ver o novo planejamento, mas deve ser bem mais em conta, né? 30%, 40% da fase inicial, entendeu? Tem gente que cobra a Certo. parte o refinamento. Né, Bernardo? Eu prefiro já cobrar pacote cheio, tudo. Eu já vou contando aqui com o refinamento, 30, 40%, 50%. E aí, se precisar, já está embutido. Se não precisar, aí eu acho fantástico. Claro, que aí vai Porque aí ser, eu, vai pro bolso, né? exatamente, sobrou para mim, sobrou para mim. Então eu gosto. Entendido. E outra coisa, quando, por exemplo, se por mau uso ou perder o encaixe e eu vou precisar de alguma placa para tentar voltar alguns passos, é possível, por exemplo, só entrar em contato, no caso da Ortoclia, dizer, ó, a placa É, 5 tal, eu vou precisar acontece, novamente acontece, dela. acontece assim. Às vezes é o seguinte, o paciente perdeu a placa 5, vamos dizer, certo? Perdi. Enrolaram no guardanapo e Perfeito. jogaram fora. A primeira coisa que você faz é pega a placa 6, não sei se está com ele ou comigo, pega a placa 6, vamos encaixar. Se a placa 6 encaixou bem, segue o fluxo, entendeu? Mas se precisar fazer com que a empresa imprima uma placa, a empresa imprime uma placa sem problema nenhum, entendeu? Mas o lance que eu vou dar para você é sempre tentar fugir da empresa. Vamos ver se a gente consegue fugir da empresa, entendeu? Para ter menos custos, entendeu? Mas nesse caso é possível, até porque vocês, para poder confeccionar as placas, precisaram fazer todos aqueles modelos para fazer a placa de acordo com ele, correto? Correto. A gente tem um arquivo digital. O modelo impresso ele é descartado. O modelo Ah, impresso ele não serve um mês de estabilidade dimensional. A resina vai contraindo e não serve para eu guardar o modelinho, ele resseca e eu plastificar outra vez. Você entendeu? entendi. Eu pensava que o modelo ele ficava para Não, que, se fosse necessário confeccionar novas placas, vocês não. usavam o mesmo A modelo. gente Mas tem que nesse imprimir outro caso, modelinho. Vai ter que vocês fazem todo o processo, imprime novamente o modelo para imprimir. poder confeccionar Tem que aquela imprimir. placa naquele estágio, né? Ela resseca, ela perde a estabilidade dimensional. Tem vários probleminhas, entendeu? Ela é descartada mesmo, tá? Beleza, tranquilo. Então, isso aqui que eu estava comentando, ó. Será que o planejamento virtual entrega isso aqui ao final da última placa, da primeira fase? E aí é que eu já estou falando para vocês que não entrega, que nem tudo são flores. Eu não entendo empresas que falam o inverso, entendeu? Dizer que entrega. Eu não entendo por que ele fala isso, porque você vai descobrir isso, entendeu? Então, existe uma fase aí de frustração grande na maioria dos ortodontistas, porque a gente viu, foi através de empresas, Invisalign, dentre outras, que fala que entrega, que promete. Chega no último alinhador, vai estar igual. Mentira. Facilmente você descobre isso. No primeiro caso que você tiver, Ednardo, você vai descobrir que não entrega o que promete. Mas eu acho que você já está sabendo disso. Expectativa e realidade. A gente quebra completamente a expectativa, tá?
Já vou lá botando para torar assim, ó, não entrega. Né? Você vai ter outra fase para finalizar. E se entregou, fantástico, mas vai pensando que não entrega. E à medida que o caso vai ficando mais complicado, não vai entregar. Não vai entregar. Caso mais simples, mais chance de entregar. Me explica melhor, Stênio. Não entendi muito bem ainda por que não entrega. Porque a placa não consegue movimentar 100% o movimento dentário naquele planejou. Entendeu? Assim, a placa está aqui na frente, né? Aí você encaixa no dente para o dente ir para frente. Esse dente não vai 100%, ele vai menos. Oxe, como assim? A placa não foi? Foi. E o dente? Era para ir? Era. Mas não foi. Oxe, o que aconteceu? Ah, aí a gente tem uma gama de possibilidades, desde o paciente que não usou bem, desde, desde a técnica e do planejamento também. Mas desde a técnica, o plástico pode ceder. Você entendeu? O plástico, às vezes, ele cede e não empurra o dente. Literatura científica. Previsibilidade. É por isso que você está cortando aí que já sabe que não vai 100%. E quando o plástico vai e o dente não consegue acompanhar, desencaixa. A gente chama de perda de tracking. Tá vendo aqui, ó? Olha o plástico, a altura do plástico aqui no canino e no primeiro pré. Era para o dente seguir isso. Era para o dente estar rente ao plástico, que nem esse outro dentinho aqui do lado. O dente não seguiu. Perdeu o encaixe, perda de track. Só lembrando que isso aqui é perda de encaixe para você. Perda de encaixe para o paciente é a placa não cair. Você entendeu? Ele não consegue avaliar isso aqui. É o ortodontista que avalia. Então, nada de ficar mandando mensagem para ele perguntando assim: a placa está encaixada? Ele vai responder que a placa está encaixada. Porque ele coloca aqui, né? E encaixa e essas brechas aí ele não percebeu. Você entendeu? Então, falando perda de tracking, é isso aí. A placa chega a encaixar, mas você vê que não está igual. É, o melhor movimento ortodôntico é quando o plástico empurra. Se o plástico puxa o dente, a chance do dente não ir é altíssima. Ele é melhor para empurrar. Eu te digo mais, ele é melhor para empurrar vestíbulo lingual. Quando o plástico tenta puxar um dente, tracionar um dente, extruir um dente, o plástico vai e o dente ficou lá atrás, tá? O plástico foi e o dente não tinha onde engatar, o dente ficou. Perdeu o encaixe ou não perdeu o encaixe? Perdeu o encaixe. Vocês entenderam? Então, essa previsão dos movimentos que é super importante do que deve acontecer e o movimento ortodôntico que não deve acontecer. E a partir daí, você já vai, né? Opa, aqui deve ter refinamento. Ou você, que é ortodontista, falar, putz, o plástico não vai levar, que tal bolar alguma coisa sem ser só o plástico? Que tal ter um recurso a mais, um recurso adicional, entendeu? Botão, elástico, junto com o plástico. Isso aí a gente chama de mecânica híbrida, que é o que tem mais lógica, tá? Só que essa parte aqui de previsão dos movimentos já é um outro assunto mais longo, então eu prefiro parar aqui, essa previsão dos movimentos, e a gente continua na próxima semana, tá? Vou interromper aqui, tá gravando, e vou passar depois essa aula, o link dessa aula para o grupo, tá beleza? Finalizando. Tchau, tchau. Boa noite.